Nós exploramos o estresse numa perspectiva psicológica, o que é, suas causas, suas consequências e estratégias práticas para gerenciá-lo. Agora nós vamos aprofundar a dimensão espiritual, explorando como nossa fé oferece uma perspectiva única e recursos poderosos para enfrentar os tempos de pressão que todas nós experimentamos. Como pastora, eu tenho observado um fenômeno muito interessante. Muitas mulheres cristãs aplicam sua fé em áreas como adoração, serviço e relacionamentos. Mas quando se trata de gerenciar o estresse, elas recorrem exclusivamente a técnicas seculares, como se fé e a vida prática ocupassem compartimentos separados. Outras rejeitam ferramentas psicológicas válidas por considerar que só precisamos orar mais ou ter mais fé. A verdade é que a gente pode conciliar as ferramentas da psicologia com os nossos recursos espirituais. E como cristãs, nós temos o privilégio de integrar esses conhecimentos, reconhecendo que a graça de Deus pode operar através de práticas espirituais, utilizando as ferramentas da psicologia que respeitam a maneira de como fomos criadas. Então, vamos começar examinando algumas perspectivas bíblicas sobre o estresse que podem renovar nossa mente e oferecer uma nova forma de ver e viver essa experiência. A realidade do sofrimento e dificuldade neste mundo caído é claramente reconhecida na Bíblia. Jesus não prometeu uma vida sem problemas. De fato, ele disse explicitamente: no mundo tereis aflições. O apóstolo Paulo fala abertamente sobre as pressões. Então, essa perspectiva bíblica honesta nos liberta da falsa expectativa de que a vida cristã deveria ser sempre fácil ou livre de estresse. Se você está lutando com pressões, isso não indica necessariamente falta de fé ou desaprovação de Deus. O sofrimento em diversas formas, incluindo estresse, ansiedade e períodos de esgotamento, faz parte da experiência humana em um mundo ainda não completamente redimido. Mesmo assim, a Bíblia sempre lembra que Deus está presente e cuida de nós nos momentos mais difíceis. Imediatamente após reconhecer que teríamos aflições no mundo, Jesus acrescenta: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O salmista declara: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E Paulo testemunha que mesmo em seus momentos mais desesperadores, ele experimentou o Deus de toda consolação. Essa verdade ela é transformadora. Nós não enfrentamos nossos estresses sozinhas. Deus, que sabe até quando, até quantos fios de cabelo nós temos na cabeça, está ao nosso lado em cada momento difícil. Ele nos oferece sabedoria, força e paz, não prometendo tirar todos os problemas, mas nos ajudando a passar por eles com sua presença que nos sustenta. A Bíblia, ela traz uma visão especial sobre como devemos equilibrar trabalho e descanso, mostrando que isso faz parte do que Deus deseja para a nossa vida. No centro desse plano está o princípio do Shabat, um tempo regular para parar as atividades, descansar e se alegrar e se renovar. Este cuidado com o descanso é tão importante para Deus que ele está nos 10 mandamentos, não como uma dica opcional, mas como uma ordem tão séria quanto não matar ou não roubar. Isso não é regra sem sentido, mas um presente cheio de cuidado de um Criador que entende de verdade o que a gente precisa. Ao criar o Shabat, Deus está basicamente dizendo: eu sei como você foi feito, eu sei como que você precisa equilibrar trabalho e descanso para viver bem. Por isso, eu estou não só permitindo, mas mandando que você respeite este ritmo na sua vida. Na nossa cultura, onde estar sempre ocupado é visto como sinal de valor, a visão bíblica sobre descanso é muito diferente e libertadora. Ela nos mostra que descansar não é falta de esforço, é obediência a Deus. Colocar limites não é egoísmo, é agir com sabedoria. Reservar momentos para se renovar não é luxo, é algo essencial para a nossa vida espiritual. A Bíblia vê o ser humano de forma completa, reconhecendo que corpo, mente e espírito estão conectados. O apóstolo Paulo, por exemplo, ora para que os tessalonicenses sejam santificados em todas as áreas da vida, espírito, alma e corpo. E Jesus, ao falar sobre o maior mandamento, diz que devemos amar a Deus como
com todo o nosso coração, alma e mente e força, mostrando que nossa relação com Deus envolve todas as partes do que somos. Essa visão completa da pessoa nos ajuda a abandonar a ideia de que cuidar do corpo é menos importante ou menos espiritual do que cuidar da alma, ou que atender às necessidades emocionais não tem tanto valor como as práticas espirituais. Na verdade, se deixamos de lado qualquer parte de quem somos, acabamos prejudicando tudo. Por isso, cuidar do corpo, descansando bem, fazendo exercício, alimentando de forma saudável, não é algo distante da espiritualidade, mas sim uma forma de respeitar e cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Por fim, a Bíblia nos convida a olhar para a vida como uma perspectiva eterna, que muda a forma como vemos nossos problemas de hoje. O apóstolo Paulo fala sobre isso quando escreve: pois os sofrimentos leves e momentâneos que agora enfrentamos produzem para nós uma glória eterna, muito maior do que o sofrimento. Isso não significa que nossa dor não importa, mas sim que nossas dificuldades atuais, por mais difíceis que elas sejam, não representam tudo o que existe na nossa história. Quando olhamos para o nosso estresse pensando na eternidade, tudo ganha um novo significado. Aqueles prazos que parecem urgentes, as pressões que parecem insuportáveis e os conflitos difíceis acabam ficando em uma perspectiva melhor quando lembramos do que é realmente eterno. Isso não faz com que as dificuldades apareçam, mas muda profundamente a forma como passamos por elas. Além dessas ideias que transformam nossa maneira de ver a vida, a fé cristã também nos oferece recursos práticos para enfrentar momentos de pressão. Não são só conceitos abstratos, mas práticas que já fortaleceram cristãos ao longo dos séculos em situações muito difíceis e muito mais difíceis até do que a gente enfrenta hoje. Então, após esses esclarecimentos, eu quero te ajudar na prática como trazer sua fé para o dia a dia, vivenciando o estresse. A primeira estratégia prática é a oração real e constante. Não precisa ser longa ou formal. Fale com Deus do seu jeito, do jeito que você está. Desabafe, chore, agradeça, peça direção. Faça orações curtinhas. Respire fundo e diga: Senhor, dá-me a paz. Olhe pela sua janela e agradeça. Obrigado por estar comigo. Antes do WhatsApp ou na fila do banco, diga: Senhor, eu estou aqui, eu preciso da sua ajuda. A segunda estratégia é medite nas Escrituras. Separe alguns versículos curtos que falam ao seu coração. Escreva em post-its, use como um papel de parede do celular, coloque na carteira. Em momentos de pressão, repita para si mesmo: deixe a verdade de Deus invadir o ambiente dos seus pensamentos. Então eu quero te dar algumas sugestões poderosas de versículos bíblicos para você meditar. O primeiro deles, Salmos 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu trarei descanso. Filipenses 4:6 e 7. Não andem ansiosas. A terceira estratégia, viva em comunidade. Não se isole. Procure o apoio de mulheres de confiança, grupos de oração, células, líderes espirituais. Compartilhar o fardo, acolher e ser acolhida é viver o evangelho na prática. A quarta estratégia é o discernimento espiritual para escolher prioridades. Ore pedindo clareza. O que é essencial hoje? Onde eu preciso dizer não? O que eu posso delegar? Lembre-se, fazer tudo não é prova de amor ou fé. Ouça o Espírito para saber o momento de agir e o momento de esperar. A quinta estratégia é louvor e gratidão. Louvar mesmo no aperto tira o foco do problema e expande nosso olhar para a fidelidade de Deus. Faça listas diárias de gratidão, mesmo que sejam por coisas pequenas. Hoje tomei um café com calma, ouvi uma música que amei. Agora, para mostrar como essas ideias e recursos espirituais funcionam na prática, eu vou contar a história de Carla, uma profissional de saúde de 50 anos que passou por um período de estresse muito forte. Carla trabalhava em um hospital durante a pandemia e cuidava sozinha da mãe com demência e ainda tentava apoiar a filha adulta que estava passando por um divórcio difícil. Ela sentia que as responsabilidades nunca acabavam e já não tinha mais força e energia para mais nada. Com o tempo, ela começou com sintomas preocupantes, dores na cabeça que não passavam, insônia forte, crise de falta de ar, que no começo ela achou que fosse o Covid-19, mas depois ela descobriu que eram ataques de pânico.
O que mudou a situação de Carla não foi a grande transformação na sua rotina ou nas suas responsabilidades. Elas continuaram existindo e sendo desafiadoras. A virada começou quando ela, aos poucos, mudou sua maneira de enxergar as coisas e começou a praticar novos hábitos espirituais. Isso aconteceu depois que sua pastora a convidou para participar de um pequeno grupo de mulheres que também estavam passando por momentos de pressão parecidos. Nesse grupo, Carla encontrou um lugar seguro, onde ela podia ser sincera. Ela falava o que estava sentindo e, ao mesmo tempo, ela se reconectava com práticas espirituais que tinham deixado de lado por causa da correria do dia a dia. Aos poucos, ela passou a se incluir em pequenos momentos. Ela incluiu momentos de oração em sua rotina, no estacionamento antes de entrar no hospital, durante o café ou enquanto segurava a mão da sua mãe enquanto ela estava confusa. Um versículo que tornou sua âncora foi Isaías 26:3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Ela colocou esse versículo como lembrete no celular e sempre que sentia mais pressão, parava por um instante, respirava fundo e repetia essas palavras para si mesma. Com a ajuda dos membros da igreja, Carla também aprendeu a reconhecer melhor os seus próprios limites. Isso fez com que ela também tomasse decisões mais difíceis, como diminuir suas horas de trabalho no hospital, pedir mais ajuda para cuidar da mãe. Não foi por falta de amor ou porque ela não queria esse compromisso, mas porque ela entendeu que para conseguir cuidar dos outros, por mais tempo ela precisava cuidar da própria saúde física, emocional e espiritual primeiro. Talvez a maior mudança tenha sido na forma como Carla passou a enxergar Deus durante o sofrimento. Em vez de achar que suas dificuldades eram um sinal de fracasso espiritual ou que Deus a tinha abandonado, ela começou a perceber que Cristo estava com ela em todos os momentos difíceis. Mesmo que as situações não mudassem de uma hora para outra, ela sentia que Deus lhe dava força, sabedoria e companhia em cada passo do caminho. O estresse não desapareceu na vida de Carla. As dificuldades continuaram as mesmas, mas a maneira como ela lidava com tudo mudou profundamente. Como ela mesma disse, antes eu me sentia como se estivesse me afogando sozinha em mar aberto. E agora, continuo em águas profundas, mas sinto a presença de Deus como uma boia de salvação. Ele não me tira da água, mas me ajuda a respirar e me lembra que eu não estou sozinha e que posso passar por qualquer tempestade. A história de Carla mostra que o poder da nossa fé, quando estamos sob estresse, os problemas não desaparecem do nada, mas muda o jeito que a gente vive e reage a essas dificuldades. Uma mudança que começa de dentro para fora. E antes de concluirmos, eu gostaria de propor um exercício prático para te ajudar a integrar essas perspectivas e recursos espirituais em sua própria jornada contra o estresse. Primeiro, nomeie seu estressor, ou seja, coisas que te estressam. Escreva qual área da sua vida mais está pesando hoje e especifique. Segundo, perceba como você tem lidado com isso até agora. Terceiro, busque uma perspectiva bíblica. Escolha um versículo, uma promessa ou história bíblica que fale a sua situação e pergunte o que Deus está me ensinando neste momento. 4. Aplique 2 recursos espirituais. Escolha 2 práticas, oração, fale com Deus ou escreva uma carta de oração. Gratidão, dividir sua luta com alguém confiável, praticar um dia sabático, louvar na dor. Então, decide onde e como praticar. Combine com uma amiga para compartilhar como foi. Ore entregando o seu desafio específico para Deus. Senhor, esse peso está pesado, eu te entrego isso agora. Caminha comigo, me dá clareza, sabedoria e paz. Eu quero que você entenda. Estresse faz parte do mundo, mas Deus caminha com você no meio dele. A fé não elimina milagrosamente todas as pressões, mas transforma como você enfrenta cada uma. Jesus já venceu o mundo. Você pode descansar, porque você nunca vai estar sozinha. Coragem, siga em frente, sabendo que o melhor de Deus está se revelando até nos dias mais desafiadores.